O grande palácio, verdadeiro templo da gastronomia, ergueu-se majestosamente no coração da cidade, a poucos passos das avenidas mais prestigiadas. A sua elegante fachada, decorada com molduras antigas e grandes janelas salientes, permitia vislumbrar o sumptuoso interior, onde cada detalhe demonstrava absoluto requinte. Lá dentro, a atmosfera era aconchegante, embalada pelo brilho suave dos candelabros de cristal que faziam brilhos dourados dançarem nas toalhas de mesa imaculadas. As paredes, revestidas com talha de época e pinturas de mestres, contavam uma história de prestígio e tradição. Os finos talheres de prata brilhavam sob as luzes, os copos de cristal ressoavam suavemente a cada brinde feito pelos convidados abastados. Todas as noites, a sala enchia-se de uma clientela escolhida a dedo, magnatas financeiros, celebridades, embaixadores e herdeiros ricos que vinham não só para saborear pratos requintados, mas também para ver e ser vistos. O grande palácio era um lugar onde o poder e a influência se encontravam em torno de uma lagosta termidor ou de uma carne vagil enriquecida com trufas negras. Entre os garçons que se movimentavam com precisão coreografada, uma mulher se destacava pela postura ereta e pelo olhar sereno. Elise Morial, vestido com um uniforme sóbrio mas elegante, trabalhava em silêncio, arrumando os pratos com uma desenvoltura que traía um profundo domínio da arte de servir. Seu avental, sempre imaculado, não apresentava imperfeições. Cada gesto era comedido, cada olhar, discreto mas penetrante. Mas o que pouca gente sabia era que Elise não era uma simples funcionária. Elise Morial foi o dono e alma do Grand Palais. Foi ela quem construiu a reputação do restaurante, impôs os seus padrões de excelência e moldou cada detalhe, desde a escolha do mais pequeno ingrediente até os últimos retoques da decoração. Mas, ao contrário de outros grandes donos de restaurantes que se pavoneavam pela sala, apertando mãos e recebendo elogios, Elise preferia o anonimato do serviço. Ela percebeu, desde muito cedo, que o seu nome e o seu rosto não evocavam, aos olhos de alguns, a imagem típica de uma empresária à frente de um estabelecimento de prestígio. Será que uma mulher negra, de origem modesta, poderia realmente estar à frente de um dos restaurantes mais destacados da cidade? Muitos duvidaram disso. E ainda assim, sua ascensão foi meteórica. Nascida em uma família modesta, Elise cresceu em um bairro onde poucas meninas sonhavam com a gastronomia e muito menos com o empreendedorismo. Mas ela, fascinada pelos aromas e texturas dos pratos que a avó preparava com carinho, prometeu a si mesma fazer da culinária o seu império. Ela trabalhou duro, economizou cada centavo, sofreu rejeições humilhantes e bateu portas, mas nunca desistiu. Seu primeiro restaurante, um pequeno bistrô situado em um beco discreto, chamou a atenção pela precisão dos pratos e pela elegância do serviço. Em poucos anos, graças à sua determinação e talento, conquistou uma clientela cada vez mais prestigiada. E quando ela finalmente comprou o Grand Palais de um chefe famoso no final de sua carreira, muitos previram que seria um fracasso. Ela provou que eles estavam errados. Naquela noite, porém, um homem aprenderia da maneira mais difícil que não era necessário nunca subestimar uma mulher como Elise Morial. As portas do grande palácio se abriram com uma leve brisa, dando lugar a uma figura imponente. Vicente Delacroix, um influente empresário imobiliário, entrou na sala com passos confiantes, seguido por vários associados que lutavam para corresponder à sua arrogância natural. Sua presença por si só parecia absorver a atenção. Alto, com olhos penetrantes sob sobrancelhas grossas, ele vestia um terno feito sob medida cujo tecido, de um profundo azul meia-noite, contrastava com o brilho dourado de seu luxuoso relógio. Ele se sentou a uma mesa no centro da sala, como se fosse o mestre indiscutível. Seu ar de superioridade transparecia em cada um de seus gestos, lançava olhares desdenhosos ao seu redor, detalhando o ambiente como se estivesse avaliando um prédio para comprar, criticando da boca para fora certos detalhes insignificantes da decoração. Assim que ele se sentou, sua atitude tornou-se insuportável. Ele estalou os dedos para um garçom, ignorando o cardápio e imediatamente exigindo uma garrafa do vinho mais caro do cardápio. Quando o sommelier lhe trouxe uma garrafa cuidadosamente selecionada, Vincent olhou para o rótulo e fez uma careta de desprezo. Um piquete num lugar como este? Isso é uma piada? Seu tom era seco e cortante. Com ar constrangido, o sommelier tentou defender a escolha da propriedade, explicando as sutilezas da safra. Mas Vincent não ouviu. Olhou para Elise, que passava por perto, e, sem sequer olhar para o sommelier, ordenou: "Você aí."
Traga-me outra garrafa. Este é indigno da minha mesa. Élise parou e, com a calma de sempre, respondeu: Senhor, este é um Grand Cru cuidadosamente selecionado. Talvez você prefira outra variedade de uva? Vincent ergueu uma sobrancelha e depois caiu na gargalhada, como se uma piada tivesse acabado de ser contada para ele. Não pedi sua opinião, pedi outro vinho. Faça o seu trabalho e me sirva sem questionar. Um pesado silêncio se instalou. As conversas nas mesas vizinhas haviam cessado. Vários clientes desviaram o olhar, desconfortáveis. Os associados de Vincent se entreolharam, hesitando entre o riso e o constrangimento. Élise permaneceu impassível. Vou lhe trazer uma garrafa nova, senhor. Ela girou nos calcanhares, avançando com a mesma maestria, a mesma graça. Mas enquanto ela se afastava, Vincent Delacroix, sempre ansioso por afirmar o seu poder, deixou escapar, alto o suficiente para que todos ouvissem. É uma loucura. Hoje em dia eles contratam qualquer um. Mesmo nos melhores restaurantes, você não pode mais evitar essas garçonetes sem classe. Um frio gelado caiu sobre a sala. Algumas risadas nervosas irromperam entre seus associados, covardes demais para contradizê-lo. Alguns clientes trocaram olhares chocados, outros desviaram o olhar, como que para se protegerem do constrangimento da cena. Élise parou por uma fração de segundo. Suas costas ficaram ligeiramente tensas. Ela inalou discretamente, controlando a onda de raiva que ameaçava destruir sua lendária calma. Então, sem dizer uma palavra, ela retomou seu caminho em direção ao balcão, com a figura ereta e digna, apesar da afronta. Mas uma coisa era certa: ela não deixaria essa afronta ficar impune. No final da refeição, saciado e embriagado com a sua própria autoimportância, Vicente Delacroix inclinou-se indiferentemente contra o encosto da cadeira, soltando um suspiro de exasperação. Ele limpou uma migalha imaginária do lábio com a ponta do guardanapo, antes de estalar os dedos ruidosamente. A pessoa responsável. Ele trovejou, sua voz quebrando o murmúrio abafado da sala. Exijo falar com o diretor. Este serviço foi deplorável. Seguiu-se um silêncio tenso. Os demais clientes trocaram olhares constrangidos, alguns baixando os olhos para não se envolverem na humilhação que ele infligia aos funcionários. Os garçons hesitaram, confusos, lançando olhares furtivos para o balcão. Finalmente, um jovem garçom, visivelmente desconfortável, voltou-se para Élise Morial. Ela, imperturbável, pousou a bandeja com graça natural e, num gesto impregnado de calma e maestria, desamarrou o avental que dobrou cuidadosamente antes de colocá-lo sobre uma cadeira. Então, com passo medido, avançou em direção à mesa de Vincent e, sob os olhares atordoados da assembleia, sentou-se de frente para ele. Com os cotovelos apoiados na mesa, ela cruzou suavemente as mãos e olhou para Vincent com uma serenidade implacável. Senhor Delacroix, é uma honra recebê-lo em meu estabelecimento. Um arrepio percorreu a sala. Os olhos de Vincent se arregalaram, um sorriso de incompreensão congelado em seu rosto. O quê? Ele sentou-se ligeiramente, como se essas palavras tivessem acabado de lhe dar um tapa. Meu estabelecimento, Élise repetiu, cada sílaba carregada de uma doçura cortante. Sou Élise Morial, proprietária e fundadora do Grand Palais. O impacto foi imediato. Os associados de Vincent, geralmente tão rápidos em apoiá-lo, congelaram, evitando encará-lo. Um silêncio gelado caiu sobre a mesa. Isso é uma piada. Você, uma garçonete? Vincent gaguejou, como se sua mente se recusasse a juntar as peças do quebra-cabeça. Élise ofereceu-lhe um sorriso sutil, mas seu olhar permaneceu penetrante. Sou garçonete quando quero. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem no ego inflado de Vincent. Lentamente, o burburinho da sala voltou à vida. Murmúrios circulavam entre as mesas, os clientes, fascinados, acompanhavam o palco como se fosse o último ato de um grande teatro. Trabalhei toda a minha vida para construir este restaurante, ela continuou em tom comedido. Mas o que mais importa para mim é o respeito. Seja para com os meus clientes, ou para com o meu pessoal. Suas palavras carregavam um peso que ninguém poderia ignorar. Os funcionários do Grand Palais, paralisados atrás do balcão ou entre as mesas, sentiam-se um novo orgulho. Vincent já não tinha a mesma confiança.
Sua arrogância deu lugar à raiva confusa, a de um homem que sentia que seu poder lhe escapava, mas que não sabia como recuperá-lo. Ele abriu a boca para responder, mas Élise não lhe dei a chance. Porém, não tolero que um homem venha aqui insultar minha equipe, subestimar o trabalho deles e pensar que está acima dos outros. Os sussurros pararam. Um peso invisível caiu sobre os ombros de Vincent. Ele deu uma rápida olhada ao seu redor. Os rostos que encontrou não eram mais de admiração, mas de diversão. Os clientes continham sorrisos, outros trocavam olhares conhecedores. Seus associados evitaram prudentemente se envolver, entendendo que o vento tinha acabado de virar. Élise moveu ligeiramente a cadeira para trás, com a calma intacta. Acho que você já deu show suficiente, Sr. Delacroix, ela declarou com uma voz suave, mas firme. Você terminou sua refeição. A casa vai te dar a conta. Mas vou pedir para você nunca mais pisar aqui. A frase caiu como uma lâmina. Vicente, vermelho de raiva e vergonha, levantou-se abruptamente. Seus dedos cerrados em torno do guardanapo traíram sua frustração. Ele olhou ao redor da sala, procurando desesperadamente apoio, mas ele só encontrou rostos indiferentes ou divertidos. Num gesto final de desdém, ele tirou um maço de notas do bolso e jogou sobre a mesa, deixando-as voar um pouco antes de se espalharem pela toalha de mesa. Fique com o troco, ele rosnou baixinho, antes de se virar e sair do restaurante com passos rígidos. O silêncio prolongou-se. E depois quebrou. Um estrondoso aplauso invadiu a sala. Os clientes, alguns de pé, bateram palmas com sincero entusiasmo. Um homem de terno até ergueu a taça em sinal de respeito, enquanto uma senhora idosa sorria com aprovação. Os funcionários do Grand Palais tinham os olhos brilhando de admiração. Élise, ainda sentada, não fez nenhum movimento para saborear seu triunfo. Ela nunca busquei vingança, apenas dignidade. E naquela noite, ela lembrou a todos que o respeito não pode ser comprado, mas deve ser conquistado.